continua o countdown. É assim mesmo. Ao vivo fica mais difícil. Mas não é ao vivo. É isso que eu falo toda vez que eu venho gravar aqui e a gente vai se acertando. Bem-vindo ao Ponto D, né? É o programa de entrevista que a gente tem, onde a gente fala de tópicos específicos. Nós estamos fazendo uma série, fazendo uma pesquisa, né, com pessoas através do mundo inteiro sobre a Covid, a pandemia, a pandemônica, que está deixando todo mundo em casa e de cabeças em pé. E hoje eu resolvi ir lá na origem. Lá na origem, eu estou indo na China, trazer o Casagrande, que mora na China, para a gente bater um papo sobre esses tempos tão difíceis. Tudo bom, Casagrande? Tudo bem, Douglas. Graças a Deus. Casagrande tá com a gente aí em vários shows. Grande amigo. Como é que tá? Casagrande é treinador de goleiro. É bom estar com quem a gente gosta. Isso não é verdade? Você sabe que esse negócio, já entrando um pouco no assunto da pandemia, esse negócio aproximou a gente de pessoas que a gente estava distante e conhecer novas pessoas porque nós estávamos sozinhos. Então, achei legal isso também. Isso tem sido muito bacana, muito positivo, né? Nesse período. O Casagrande é treinador de goleiros de uma escolinha de futebol do Santos. Ele treina a seleção dos jogadores da cidade dele, que é Menzum, é isso? Falei certo? Na verdade, aqui... Oi, fala, Casagrande. Desculpa, na verdade aqui na verdade não é uma escolinha do Santos, né? Não, né? O projeto do Santos, né? É um projeto do Santos para desenvolver o futebol da China. E eu conheci o Casagrande no meio da pandemia, né? A gente falando lá no Instagram e a gente começou a bater papo e eu fiz uma live com ele lá e comecei a escutar um pouco e ele já relatou para a gente um pouco de como é que é a história que estava lá. Vai estar no nosso Boca Nation Talk falando de futebol na China também, que eu já aprendi muita coisa com o Casagrande nesse período. Mas, amigo, tempos difíceis, não é mesmo? Olha, passamos por tempos bem difíceis aqui, viu? Hoje já está um pouco mais tranquilo, mas... Isso que eu ia te perguntar, como é que está agora? Passamos por momentos muito ruins. Como é que está? Está tranquilo agora, hein? Então, aqui na minha cidade, na verdade, está bastante tranquilo. A gente não tem mais tanto problema com isso. Minha cidade teve poucas pessoas afetadas realmente, assim, perto dos números atuais. Mas, na verdade, a gente, desde abril, mais ou menos, quando começou a pegar o bicho aí, a gente já estava começando a ficar mais tranquilo aqui, já não estava mais usando tanto a máscara, só em alguns locais, mas, por exemplo, médico, hospital, essas coisas, aí a gente ainda usava máscara. Mas já faz bastante tempo que nem a máscara a gente usa, só quando tem que entrar nesses lugares mesmo. E os casos, além da sua cidade, você tem notícia aí? Então, a China tem controlado bem até, assim, né? A gente já não escuta falar tanto dos casos na China. Mas, por exemplo, eu fui para Shenzhen algumas semanas atrás, e foi exatamente quando surgiu a história de que tinha reaparecido alguns casos em Shenzhen. Então, a gente já ficou preocupado de novo, a gente já teve que tomar muitas precauções. Por exemplo, para viajar de uma cidade para outra aqui, a gente precisa fazer o teste, a gente precisa entrar nos aplicativos do governo chinês e mostrar que está tudo ok. A gente é parado em todos os pontos para verificação, e quando a gente volta, a gente tem que fazer quarentena de novo. Então, eles tomam bastante cuidado com isso, apesar de assim, já ter
amolecido bastante. Hoje você vai no mercado, você já não precisa mais da máscara, você anda na rua, você não precisa mais da máscara. Mas a questão da máscara, aqui, eles, na verdade, eles sempre usaram, né? Eles já têm isso como um hábito. É Começou a pegar cultural, um né? resfriadinho, exatamente. Começou a pegar um resfriadinho, começou a espirrar, tossir, eles já estão usando máscara para proteção deles mesmo. Eles já passaram por outras epidemias aí, grandes também, então eles já têm isso na cultura deles enraizado, né? O uso da máscara. Então, mas de uma maneira geral, porque você está falando, eles já continuam controlando, né? Eles já continuam Sim, acompanhando, sim. né? Não abandonaram, o problema não acabou. Sim, sim. Inclusive, a gente tem sempre que fazer verificação de temperatura, a gente tem que anotar a nossa temperatura todos os dias, a gente tem que passar por alguns procedimentos aí, Uhum. sempre sem falhar, né? Sim, Porque é nossa saúde também, né? claro, claro. Mas a gente sempre, por exemplo, quando a gente entra no clube, medida a nossa temperatura. Então, a gente sempre passa por algumas coisas que nos lembram que a epidemia ainda não acabou, né? Então, existe um novo normal aí. Existe, Existe existe. um. Como é que você conviveu no período de maior tensão da Covid? Como é que você conviveu aí? Como é que você conviveu pensando nos seus familiares e amigos no Brasil? Como é que eles estavam lidando com isso? Como é que ficou você na crise? Então, meu amigo, isso foi uma das coisas mais estranhas que eu já passei, assim, na vida. A gente... Porque, assim, hoje as pessoas reclamam no Brasil, mas, pô, Covid, a gente não pode sair, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo. Quando foi aqui, a gente não sabia nem o que era. A gente sabia que tinha uma coisa no ar que estava matando pessoas. Era essa a nossa informação. E, e a gente chegou num ponto de trancar tudo, ficar dentro de casa e, e não sair para nada, absolutamente nada. Porque a gente não tinha informação, né? Então, tudo que já se sabe hoje já faz com que as pessoas enfrentem isso de uma forma mais tranquila. Mas no nosso caso, a gente tinha acabado de chegar, na verdade, do Brasil, a gente tinha passado 10 dias no Brasil, eu e mais um amigo meu que mora comigo aqui. A gente até brinca que os outros integrantes da equipe, eles tiveram 1 mês e meio, 2 meses no Brasil por causa da pandemia, ficaram com a família 2 meses lá e a gente teve só 10 dias. A gente foi no dia 20 e pouquinho de dezembro e dia 2, 3 a gente já estava voltando. E quando a gente chegou aqui, os outros foram. Então a gente acabou ficando só nós dois aqui durante a pandemia, e sem tradutora, sem nosso chefe, sem ninguém, porque estava cada um na sua cidade, estava só nós dois aqui. Então a gente enfrentou isso aí como dois guerreiros, na verdade. Tentando adivinhar o que estava acontecendo, né? Exatamente. E aí a gente lia notícias e isso só piorava nossa situação, porque a gente ficava mais desesperado ainda. E aí chegou um ponto que nosso chefe do Brasil, ele ligou para a gente, perguntando se a gente não queria ir para um outro país, porque até então a coisa estava acontecendo na China, né? E a princípio, a gente negou, porque e se a gente vai para outro país e aí a gente não está nem em casa no Brasil e nem em casa na China, e aí a gente está perdido no mundo aí com esse vírus correndo solto. E quando foi falado da gente ir para o Brasil, a gente também pensou duas vezes e não foi, porque a gente não queria levar isso para dentro da nossa casa, para os nossos familiares. A gente queria preservar eles disso. Então, foi um período muito complicado. A gente não saía de casa. Quando a gente começou a sair de casa, a gente saía de calça, blusa, luva, máscara, capuz.
graças a Deus estava frio, então isso ajudou a gente a sair. Eu tenho uma foto que eu gosto muito dela, que eu tava só com o olho para fora, assim, ó, e era a forma que a gente saía para buscar o correio que chegava, que era a forma que a gente saía para buscar alimento, assim. A gente até fazia uma comparaçãozinha com quando as pessoas tinham que enfrentar algumas coisas para conseguir o alimento delas, né? Então, foi bem complicado, assim, foi bem complexo. Mas o tempo todo tivemos apoio da nossa família, né? Por mais que por vídeo e tudo mais. O pessoal ficava, o pessoal no Brasil o pessoal no Brasil ficou preocupado, devia estar doido lá, né, pessoal? Pois é. Nossa, minha mãe parecia que ia vir me buscar pela orelha. O que foi pior no período crítico da pandemia para você? Não saber quando que a gente ia ver as pessoas, quando que a gente ia voltar a sair na rua, quando que a gente ia ter contato com as pessoas de novo, não saber se ia voltar, na verdade, porque, como eu falei, a gente sabia que tinha uma coisa que estava matando pessoas de monte e a gente não sabia se a gente ia ser afetado por aquilo. Então, a gente se apoiou bastante um no outro aqui. A gente conversava todos os dias, a gente tentava pensar em coisas boas, tentava pensar em coisas que a gente queria fazer quando isso acabasse. A gente jogava muito videogame, a gente passou 3 meses aqui, que olha, foi um apoiando o outro, viu? Não deu vontade de matar um ou outro, né? Não, então, não teve como, né? Porque, querendo ou não, a gente era o nosso apoio. Então, se a gente matasse o A outro, morte ia estava do sobrar lado de só a fora, né? gente. A morte estava do lado de fora, né? Então, Exatamente, era a gente contra ela, né? Essa é a é. verdade. Agora, esse é um programa de entrevista curto, então a gente está chegando ao fim e eu quero te fazer a grande pergunta que eu tenho feito a todo mundo durante essa série sobre a pandemia. Me diz aí, o que você faria, o que você teria feito, né, se você tivesse uma informação confidencial falando assim, olha, Casagrande, vai acontecer isso. Vai ter uma pandemia, vai ficar... Se você tivesse uma informação de que tudo isso ia acontecer antes de ter começado a acontecer, o que você teria feito? Eu acho que eu sou o tipo da pessoa que eu teria dado a vida em troca da vida das pessoas. Eu acho que se alguém falasse assim, olha, você não pode dar essa informação para ninguém, porque senão você vai morrer, eu ia morrer e eu ia passar essa informação para as pessoas, para o máximo de pessoas possível. E o que você, e você se prepararia de que forma? Olha, essa é uma pergunta que eu acho que, na verdade, não teria uma preparação. Eu acho que seria uma coisa que eu faria e ponto. Então, se você tivesse sabendo disso, você só ia deixar mais pessoas sabendo que isso ia acontecer. Talvez eu procuraria pessoas certas. Não sei, na verdade é uma coisa que não tem muito como a gente prever exatamente o que fazer. Mas teve o caso de um médico que, inclusive, ele descobriu esse vírus antes de virar notícia e ele foi calado e esse cara, ele tentou alertar as pessoas, ele é um chinês, ele tentou alertar as pessoas e, infelizmente, ele acabou morrendo de Covid, mas ele fez o que ele pôde e eu acho que esse cara, para mim, é um herói e ele, por mais que a gente ainda não tenha descoberto uma vacina para isso, eu acho que quando tiver uma vacina, esse cara devia dar o nome dele a essa vacina. Casagrande, muito obrigado. Tá? Isso vai fazer parte de uma história, né? Porque
o que a gente está fazendo, isso vai ficar gravado, vai estar no ar, e daqui a 100 anos, quando tiver uma outra crise como essa, as pessoas vão poder entrar nesse segmento no nosso YouTube, ou seja lá que nome vai ter esse negócio daqui a 100 anos, né? Na cápsula do tempo, né? E vai ouvir a sua experiência, o que você passou e do que as outras pessoas passaram, e avaliar, né? Porque uma das coisas que a gente tem convivido hoje é tentar buscar ao máximo as informações da gripe de 1919, né? 19 e 20, para tentar fazer algum paralelo, né? E saber assim, o que a gente pode fazer, porque a história se repete. E para você não permanecer no erro, é bom saber da história, né? Porque os erros também se repetem, né? Mas muito obrigado, cara, por mais esse seu tempo. Eu sei que o seu tempo é super ocupado. E mesmo na hora de descanso, a gente tem que ter descanso, né? Não é ficar gravando o cara lá, não. Tá? Não, valeu, muito obrigado. Para mim é um prazer. Você quer deixar uma última mensagem? Bom, acho que se eu puder falar alguma coisa para as pessoas é que elas não se desesperem, não tentem fazer as coisas da forma errada, não tentem sair se elas não precisarem, não tentem fazer festa. Calma, uma hora a coisa melhora e todo mundo vai poder curtir. Obrigado mais uma vez, Casagrande. E você que está ouvindo a gente aí, fica ligado para a próxima entrevista e saber a história da próxima pessoa. Um abraço.